Bom dia a todos, meus amigos. Espero que esteja tudo bem. Logística hoje um pouquinho diferente, porque eu estou aqui do escritório. Temos um convidado internacional que até nos matou de inveja aqui nos bastidores, que ele falou que tem uma internet de 500 mega. Então, com certeza, eu não tenho nem condição de usar 500 mega, mas é muita coisa diferente do que nós praticamos aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos. Se vocês puderem informar, por gentileza, se o som está ok. Tem uma caixinha de perguntas. Vocês podem mandar a pergunta. Estou vendo aqui o meu amigo Demerval Júnior. Tudo bem, meu irmão? Então, nós estamos à disposição de vocês para perguntas. Podem encaminhar por essa mesma caixinha, tá? Que vocês estão mandando mensagens. Estamos à disposição para qualquer pergunta. Eu vou fazer uma abertura e logo depois o Fernando Fevereiro vai falar sobre a experiência. O Fernando Fevereiro, eu sempre conto uma história dele, que há 4 anos atrás ele falou: Fernando, eu não quero mais saber de segurança da informação, eu agora só vou atuar em privacidade e proteção de dados. Eu falei: cara, você está maluco, rapaz, não faz isso não. E eu vi que há 4 anos atrás foi a decisão certa que ele tomou, obviamente até pelo caminho, né, que a Europa seguiu e, obviamente, influenciando o mundo todo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas do DPO. Nós temos estudado bastante esse assunto, falando com diversas pessoas, nos relacionando com uma série de DPOs. Aqui na Módulo, né, eu serei o DPO, pelo menos na fase inicial. Já estou, obviamente, colocando na prática aquilo que nós temos ajudado alguns clientes nossos. E o conceito, né, porque eu até faço uma brincadeira às vezes, eu pergunto para as pessoas de um grupo o que significa o encarregado, né, aqui no Brasil, pela LGPD. E, na verdade, é um nome que quase ninguém lembra, que é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, não é o encarregado de proteção de dados, é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Faz diferença no termo, nós temos menos definições do que a GDPR, mas, com certeza, é uma função que eu vi até várias organizações já estão nomeando seus DPOs, e eu acho que é uma função interessante, é um desafio profissional bastante interessante. Não precisa ser dedicado, por exemplo, eu vou assumir a responsabilidade do DPO. Obviamente, as equipes nossas vão ajudar, vão ter uma tarefa com relação a isso, mas o que é a ferramenta do DPO, né? Bom, a Módulo é certificada ISO 27000, também somos PCI QSA, o modelo, né? O PCI ele é o maior modelo de compliance do mundo e foi um dos primeiros modelos que consideraram proteção de dados pessoais. É a proteção de dado pessoal do cartão de crédito, mas é um modelo realmente que eu diria até que é um bom inspirador. Somos empresa estratégica de defesa e o nosso software é produto estratégico de defesa pelo Ministério da Defesa. Somos membros do Centro de Segurança Internet, que é o maior consenso de segurança do mundo, e também somos Gold Partner da Microsoft, o que para a gente foi uma decisão bem interessante nesse mundo da privacidade. Então, nós dividimos, né? Nós dividimos o conceito da segurança, o conceito, né, do atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados em 3 fases. Uma fase é o planejamento, é quando você estuda a empresa, faz aquele primeiro mapeamento e organiza um plano de ação. O segundo é, quando você tem um plano de ação, você vai executar o plano de ação, é o projeto. Você vai ter um gerente de projeto que vai tocar aquele projeto. E o terceiro é o processo que o DPO ele vai assumir, ou seja, a partir daqui, o DPO vai estar assumindo. Obviamente, o DPO ele precisa entrar um pouquinho antes da data, seja lá ela qual for, ou 16 de agosto de 2020, daqui a 34, 35 dias, e também, ou que seja a data oficial agora que está na medida provisória. Se a medida provisória caducar, volta para o dia 16 de agosto de 2020. Então, teremos fortes emoções aí nos próximos dias, mas é importante que, no dia que entrar em vigor, que nós estejamos preparados. Então, algumas ferramentas, né, que são necessárias, né, o DPO precisa ter um sistema de gestão de incidentes, precisa ter um cockpit do encarregado, é importante ter esse monitoramento, sistema de segurança cibernética, gerar automaticamente o relatório de impacto, porque ele é complexo, tá? Para empresas de maior porte, isso é complexo, porque se você falar, eu tenho 90 departamentos, eu tenho 150 sistemas, você considera que você vai ter que cruzar tudo isso, né? Você tem um correlacionamento, isso se junta com as partes relacionadas, com os incidentes que aconteceram, e também algumas APIs, né? Ou seja, a gente enxerga que muitas vezes
se pensa em ter um sistema, mas o que você precisa é de uma API para você incluir dentro da sua solução. Muito bem. Então, o nosso modelo, a gente pega a lei, tudo é automatizado, né? A gente automatiza, cria um registro corporativo, que é o registro que é necessário fazer, montamos um modelo de segurança cibernética, fazemos baseado nos controles do SIS, cadastramos as pessoas, é importante você ter as pessoas cadastradas, porque a responsabilidade é do responsável da área, não é da TI, você não vai ter uma pessoa só usando o ambiente de proteção de dados e privacidade. Aplicamos questionários nas áreas, a partir desses questionários extraímos os sistemas, definimos as partes relacionadas, temos um questionário para a parte relacionada, fornecedor, plano de saúde, você vai ter que perguntar, porque você precisa dividir a responsabilidade com todas essas pessoas. Daí tem algumas reuniões com consistências, esse ícone ali é antigo, né? Ele não tem aí a distância social, vamos substituir esse ícone. Também monta-se um plano de ação e, a partir daí, as ferramentas do DPO. Gestão de incidentes, nós temos feito dentro do mesmo modelo de gestão de incidente, até para facilitar em termos metodológicos, em termos de cálculo de prioridade, em termos de controle de prazo, a mesma solução para fazer gestão de incidente, gestão do direito do titular e o Privacy by Design. Painel de controle, o relatório de impacto automático, ele precisa ser automático, tá? Porque ele não vai pedir, ninguém vai pedir o relatório de impacto, seja a autoridade nacional, seja o judiciário, seja a sua agência reguladora, não vai pedir o relatório de impacto da sua empresa, ou seja, vai pedir de determinada situação. E você tem que saber filtrar os dados para apresentar exatamente o que ele está solicitando, e não todos os dados da organização. Modelos de segurança cibernética precisam cada vez mais estar encaixados. Se você tem uma tecnologia de banco de dados e surge uma vulnerabilidade naquele banco de dados que você guarda muito dado pessoal, isso aí você tem que registrar também como incidente. E as APIs, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas APIs. Bom, então, nós temos trabalhado bastante com o conceito de você trabalhar com o inventário. Nós temos até numerados, tá? Ou seja, inventário número 1 são os tópicos da lei, inventário número 2 são a segurança cibernética e os dados corporativos, o número 3, as áreas de negócio, departamento, processo, empresas. Você precisa ter isso, precisa pontuar, né? Dar prioridade para cada um desses elementos. Aí depois você tem o sistema, as partes relacionadas. Então, basicamente, né, essas caixinhas, tirando as caixinhas de baixo, as caixinhas dali para cima, são caixinhas da fase de planejamento, da fase de projeto, e a caixinha número 6, que é o plano de ação, tudo que você precisa fazer em termos de atividade. O DPO, ele vai passar a usar essas informações, ele precisa ter a relação das organizações, ele precisa ter a lista, né, de todas as as áreas, de todos os sistemas que você tem, a pontuação, o que é mais importante, qual que trata dados de criança e adolescente. Então, para a gente, realmente, é bem importante ter esse inventário. E o inventário vai se construindo. Quando o DPO assumir, ele vai usar esse inventário, então ele tem que trabalhar com ele. Porque a gestão de ocorrência e incidente, você vai ter que correlacionar com sistema, com tecnologia, com parte relacionada. Teve um incidente qualquer com o plano de saúde que é responsável de determinada área. Então, você precisa fazer esse relacionamento. Então, o inventário ele vai crescendo e precisa ser entregue ao DPO. Da mesma forma, a lei, né? Nós temos trabalhado bastante com o conceito da lei automatizada. Então a lei, ela, o tempo todo, ela vai, ela é disponibilizada. Nós temos, você coloca marcadores, você seleciona por ativo, por assuntos, e essa é uma ferramenta interessante do DPO. Tá? Eu tenho visto, por exemplo, o DPO que não é advogado, não está acostumado com lei. Mesmo o advogado, ele precisa trocar ideia com outro advogado, com outra pessoa, com um técnico. Então, nós fazemos isso dentro da lei. Outro aspecto importante para o DPO é a coleta de dados, né? Nós, inclusive agora em fase de pandemia, a coleta é toda automatizada. Então, a gente manda formulário automatizado para as pessoas respondem. Se eu tenho cliente nosso, por exemplo, que tem 9 mil fornecedores, como é que eu sei quem trata dados de dados, como que trata, se trata dados de criança e adolescente? Tem que ter um formulário automatizado. Isso é importante na fase de planejamento e na fase de projeto, mas também é importante para o DPO, porque vai chegar determinado momento que ele vai precisar de uma atestação, ele vai precisar de fazer uma coleta, de fazer uma pesquisa. Então, esse recurso aqui é bem interessante. Além disso, né, analisar as áreas, nós usamos 2 variáveis para cada uma das áreas, qual é a conformidade e qual é o impacto. Então, a partir disso, aí nós distribuímos, quem é mais importante está no campo superior direito.
Mas isso é bem importante, tá? O que é a transição? O que a área de projetos vai entregar para o DPO? Então, pelo menos esses dados do inventário organizados, o DPO precisa receber, porque ele já vai precisar pegar, imagina, começou dia 16, você é o DPO, e você vai começar a trabalhar, você não vai descobrir quais são as áreas, como que classifica, quem é o responsável, qual é o telefone, quem são os principais fornecedores. Então, isso aí realmente é bastante importante. Também o processo de automatização de relatórios, tá? Já passou a época de Ctrl+C, Ctrl+V para gerar relatório. Nós usamos templates, para o DPO isso vai ser muito importante, porque além dos relatórios obrigatórios, o DPIA tem um monte de relatório, relatório de gestão de incidente, relatório de coletas de informação, e também a questão dos sistemas, ou seja, quais são os sistemas, quais são os suportes de dados, dados que estão armazenados num galpão em papel, onde que estão esses dados todos, né? Nós temos conversado com clientes que têm mais de 300 sistemas, além dos 300 sistemas, mais de 50 suportes de dados diferentes. É a realidade de cada um, você precisa mapear, precisa ter uma fotografia disso aí, você precisa saber como que esses dados estão. Tudo isso que eu estou falando agora são dados que vão sair da fase, né, de planejamento e da fase de projeto, e o DPO vai herdar. O que está dentro da lista do sistema, o que não está dentro da lista do sistema, quem é o responsável por cada sistema, se não tem responsável, como que isso aí vai ser feito, qual é o sistema que está ligado a qual fornecedor. Esses dados todos são dados, ou seja, nós não estamos nem começando a brincadeira, nós só estamos preparando o ambiente para começar o jogo. Ou seja, estamos cortando a grama lá do estádio, botando a rede na trave. É isso que a gente está fazendo. Mas lá na frente você vai precisar de tudo isso pronto. Além disso, a relação das partes relacionadas, plano de saúde, fornecedor de nuvem, o Vale Transporte. O Vale Transporte, cara, praticamente em cada cidade ele é diferente. Você vai falar com pessoas diferentes. E o DPO precisa estar ligado, precisa falar com outras pessoas. E o próprio plano de ação, né? Porque uma coisa que vai acontecer é que você vai ter o seu plano de ação, ele vai continuar depois que a lei entrar em vigor. Então, esse desenho que nós fazemos aqui, né, você vai ter uma série de atividades, o planejamento foi lá e definiu atividades. Suponha, você tem 500 atividades para implementar o atendimento à LGPD. Aí você vai atendendo, você vai ficando cada vez com menos atividades, aí chega uma hora que surge uma nova regulamentação, ou sua agência reguladora passou uma nova norma, sobe o número de atividades, só que quando chegar na data, você não vai ter terminado tudo, é impossível terminar tudo. Então, você precisa ter a consciência que o projeto vai continuar, mesmo que menor, mesmo que administrado pelo DPO, mas antes do projeto terminar, você tem que começar o processo. Então, por isso, realmente, é muito importante você ter essas informações e ter uma boa transição entre a fase de projeto e a fase de processo. Então, o plano de ação que você implementa com as suas atividades, com os responsáveis por atividade, pelo nível de prioridade, você vai definir a prioridade, o prazo, o DPO vai assumir e vai receber o finalzinho, né, o rabo desse plano de ação. Da mesma forma, todos os relatórios passam a ser automatizados. Bom, na Módulo, né, nós temos o board, né, o comitê. Esse comitê é bem especializado. Carol, ela é responsável pela lei digital, sempre fazendo novos recursos para que seja fácil você ler a lei. Não precisa de um PDF, de entrar no site do Planalto, nada disso. Você tem a lei dentro de um sistema colaborativo, né? A Gabi, especializada em suporte analógico, suporte em papel, estou sempre aprendendo com ela. Simone, na parte de integração. O Rosa, né, super especialista em gestão de projetos. O Alberto, coordenador de gestão de risco da ISO 31000, também trata isso há muitos anos. O Cássio, né, fera em segurança cibernética, pós de Microsoft 365. Fevereiro, lá de Portugal, é nosso parceiro aí em DPO e GDPR também, amigo nosso de muito tempo. Eu organizo e apoio os workshops, e o Dr. Gilberto Martins, né, um advogado sênior de primeira linha. Então, é o grupo que nos dá a retaguarda para esses projetos. Bom, aí vem um ponto que muita gente tem nos procurado, que é a questão da automatização de planilha. Como é que eu faço a automatização da planilha? Cara, hoje eu até fiz um post lá no LinkedIn, colocando algumas coisas. Eu comecei a minha vida profissional dando aula de planilha, há 40 anos atrás. Eu ensinava com planilha era armazenada num disquete. Eu levava o disquete para dar aula para o aluno. Então era uma loucura, porque se ele não tivesse 2 drives, você não conseguia pegar a sua planilha e usar como exemplo. Então,
De qualquer maneira, são algumas coisas que a planilha não tem, tá? Eu uso bem planilha, o sistema que eu mais uso é o Excel, mas ela não tem algumas coisas. Planilha não é solução para tudo. Planilha não tem usabilidade, consistência, segurança, velocidade, controle de acesso, inventário, gestão de ativo, rastreabilidade nenhuma, monitoramento, segregação, colaboração, prestação de conta, versionamento, auditabilidade, alerta, gestão de dados e prazo, consulta e atestação, workflow, mobilidade, data analytics, nada disso aí tem na planilha, ou a planilha apresenta de forma deficiente, tá? Então, uma coisa que eu acho que é importante é sair da planilha, tá? Para você prestar conta, você está atendendo uma lei, está fazendo algo que envolve a organização toda, então, sair da planilha me parece algo importante dentro desse processo, dentro do que nós temos conversado com diversos DPOs aí que já estão nomeados. Então, nós enxergamos, né, em termos de ferramentas para o DPO, a gestão de incidentes, né, ou seja, um sistema de gestão de incidentes, aí um ponto importante para vocês. Nós incluímos na gestão de incidentes o tratamento da requisição do titular, porque, na verdade, um incidente não existe como incidente. Um incidente é uma ocorrência classificada, e uma crise é um incidente classificado. Então, nós procuramos fazer com que a gente tivesse, dentro da gestão de incidentes, algumas outras atividades obrigatórias para a LGPD, para economia metodológica, de conceito, de equação de prioridade. Então, você tem só um modelo em cima disso aí, uma interface, um login para o usuário. Então, tudo isso aí realmente facilitou. Então, quando o titular faz uma requisição, isso para a gente é uma ocorrência. Pode virar incidente? Pode, tá? Uma requisição de usuário, ela pode evoluir até virar incidente, mas a própria classificação natural já faz essa migração. Qualquer coisa pode ser um incidente. Faz uma coisa, entra lá no site do Reclame Aqui, bota o nome da sua empresa, escreve LGPD do lado. E principalmente empresas que têm muita relação de consumo, vocês podem se surpreender vendo isso se vocês já não viram. O cockpit do encarregado, uma brincadeirinha que a gente fez aí, segurança cibernética, o DPIA automatizado e também as APIs, tá? Nós já vamos falar sobre isso aqui, já tenho que passar a palavra para o meu amigo Fevereiro. A gestão de incidentes, né, nós juntamos ela com o direito do titular e com o Privacy by Design. O Privacy by Design ele é exatamente uma ação do DPO que ele precisa fazer análise crítica em cima da gestão de mudanças. Então, você não precisa fazer metodologia nova, coisa nova. Se a sua organização já tem gestão de mudança, inclui lá o Privacy by Design. Chama o DPO para que ele possa dar um parecer. Parecer baseado em quê? Aí tem um formulário automático. Gera o formulário, por favor, do Privacy by Design. O que aconteceu? Nós criamos um modelo de comunicação, nós mudamos uma tecnologia, criamos um novo departamento, lançamos 12 produtos e fizemos 19 sistemas. Todos eles, o DPO tem que participar fazendo análise crítica do Privacy by Design e do Privacy by Default também. Então, tudo isso nós simplificamos. Nós pegamos tudo isso e colocamos dentro do modelo de gestão de incidentes para facilitar para o DPO. Uma brincadeirinha que a gente fez aí, mas que pode ser realidade para alguns, que é exatamente o cockpit do DPO. Dá para ver, tá aqui, essa aí não passou pelo nosso marketing, essa imagem aí, eu fiz de brincadeira para mandar para eles, acabou que eu usei aqui. Então, é realmente importante você ter essas informações. Eu fiz um cálculo, nós estamos lançando agora em breve uma interface desse tipo aqui, né, do tipo de grafo. Eu fiz um cálculo para um cliente nosso e ele tem mais de 10 mil linhas dessa aqui, tá? Ou seja, você tem os nós e tem as linhas, ele tem mais de 10 mil linhas, então, obviamente, você tem que ter filtros e tudo mais para poder enxergar isso aí. Outro ponto é a visão geográfica, tá? A visão geográfica nossa é extremamente madura. Isso aí é uma simulação que nós fizemos para um cliente nosso, que ele quer saber da onde o titular está fazendo a requisição versus aonde ele tem ponto de venda. Então, nós fizemos uma simulação aqui para esse nosso cliente, com vários pontos de venda e vários titulares fazendo a requisição, e a requisição dela classificada conforme a relevância. Vermelho, se é mais relevante, se é mais prioritário, se o prazo está acabando, e as outras cores, né, de calor, conforme a relevância. Então, esse ponto é importante. A visão geográfica, eu acho que pouca gente vai usar, mas para quem tem uma visão, uma atuação de Brasil, uma atuação muito distribuída, é interessante. Você pode descobrir que numa cidade do interior, sei lá, em João Molevade, você está tendo muita requisição de titular. Então, você bate o olho no mapa e você já enxerga que pode ter uma ação de judicialização contra você ali. E também, né, a análise aí de segurança cibernética e compliance. Nós temos, né, os controles do CIS cruzadas com a lei e cruzadas também com solução da Microsoft de segurança cibernética. Então, isso também é um recurso bem interessante, porque permite que o DPO ele tenha uma visão direcionada de tratamento de dados e segurança cibernética, ou seja, é uma forma que ele enxerga.
ele sabe quais são os controles existentes que eu preciso para atender o artigo 48, o artigo 17, o artigo 14. Então, você faz um correlacionamento entre tudo isso. Bom, e além disso, né, nós também fornecemos APIs, né? API para registro de tratamento, artigo 37, ele diz que você tem que registrar o tratamento de dados. Aí ele fala lá, principalmente, se o tratamento de dados for para legítimo interesse, então você tem que fazer uma boa análise, tem que pegar a lista, né, do seu ambiente para saber o que você usa, você precisa registrar em termos de tratamento de dados pessoais. Também a gestão do consentimento, dependendo da sua estratégia. Várias organizações estão usando o seu sistema de CRM para fazer a gestão do consentimento, o que eu acho ótimo, mas você também precisa falar com o seu sistema que vai dar apoio para o seu DPO. E, por último, também a questão do cadastro. Então, essencialmente é isso. Já vou passar a palavra para o meu amigo Fevereiro. Né? Nós temos um modelo, uma metodologia, tudo isso vai gerando informação que vai interessar para o DPO. O DPO vai estar interessado em todas as atividades e também apresentamos um conjunto de ferramentas, caso qualquer um de vocês queiram, a gente pode apresentar para vocês, marca uma conversa, a gente apresenta detalhadamente o que nós temos. Então, estamos tendo um grau de satisfação bem grande, tá? Boa parte dos nossos clientes já tem todos esses recursos, inclusive, ou em produção ou em planejamento. Quem tem o nosso software Risk Manager, a tecnologia já está lá dentro, é questão de configurar. E estamos à disposição de todos vocês. Só um lembrete, tá? Qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, podem encaminhar para a gente, que nós responderemos no final, tá? Tem uma opção, já vi que já entraram algumas perguntinhas aqui, mas fiquem à vontade para encaminhar perguntas para mim ou para o Fevereiro, e eu já vou passar a palavra para ele. Fevereiro, é com você agora, cara. Opa, já estou te vendo, vou desligar minha câmera. Alô, Nery, alô a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui presente neste webinar para falar um pouco sobre os desafios do DPO. E como nós vimos, eu se calhar vou chegar um pouco mais para trás, como nós vimos e pelo que o Fernando Nery teve a apresentar, temos um conjunto de ferramentas, não é? Uma ferramenta da módulo que pode realmente auxiliar enormemente a tarefa do DPO. O DPO, pela experiência que já temos aqui em Portugal para também de implementação de sistemas de gestão da privacidade e proteção de dados e também de auxílio ao DPO, a DPOs nacionais, nós vemos que realmente o DPO tem um conjunto de tarefas a seu cargo e responsabilidades, um enorme número de tarefas e responsabilidades a seu cargo. E, portanto, sem dúvida que é um grande desafio assumir as funções de DPO. E dependendo da complexidade das organizações, de todas as suas atividades de tratamento, da forma como é constituído os seus dados pessoais para serem tratados ou que são alvo de tratamento, portanto, são dados pessoais, os chamados dados pessoais normais, ou se estamos a falar de dados pessoais sensíveis, que requerem, obviamente, um conjunto mais aprofundado de controlos para assegurar a privacidade e proteção de dados. Portanto, dependendo da complexidade da organização, certamente que o próprio DPO deverá ter aqui um conjunto de tarefas maioritariamente de supervisão, que são fundamentais para garantir a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no caso aqui da União Europeia, também com legislação eventualmente aplicável num determinado Estado-membro, como é o caso de Portugal. Temos depois uma lei, a Lei 58, que regulamenta um pouco mais determinados aspectos que vêm referidos no Regulamento Geral de Proteção de Dados e que, no contexto geral, portanto, estamos a falar, obviamente, de legislação, da forma de aplicar a legislação, da forma de interpretar a própria legislação e ver como é que conseguimos implementar de forma adequada as medidas técnicas e organizativas na nossa organização. Eu criei, portanto, aqui uma pequena apresentação. Não é tão bonita e atrativa como a do meu xará. Realmente é muito baseada no conteúdo da legislação em vigor
nas quais eu ressalvei alguns pontos que eu acho que é de interesse e que poderemos aprofundar um pouco mais. Não tem grandes bonecos, mas peço desculpa por isso. Hoje em dia praticamente já não se utiliza esta forma de comunicar, ou pelo menos assim com este formato, mas ainda assim eu espero que o conteúdo que eu transmito seja de interesse para vocês e que vos proporcione algum conhecimento adicional. O primeiro slide que tenho aqui não deve ser novo para vocês e tem a ver precisamente com a LGPD e este responsável que vocês denominam como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E de alguma forma, e espelha também de alguma forma o objetivo do que está referenciado na legislação europeia, em que um controlador de dados, ou como dizemos cá neste lado do oceano, o responsável pelo tratamento dos dados, deverá indicar o encarregado pelo tratamento dos dados, pela proteção e pela privacidade dos dados. Há algumas especificidades de quando é que uma organização necessita de ter nomeado o tal DPO, não é? Depende, por exemplo, se trata de dados pessoais sensíveis de uma forma maciça, se trata dados pessoais, outros dados pessoais sensíveis dos titulares de dados, como dados de geolocalização, etc., e que fazem perfilagem. Por exemplo, todas as organizações na esfera do governo têm que ter um DPO nomeado, mas nem todas as organizações necessitam de ter um DPO, no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, de alguma forma aqui, e aliás está estabelecido aqui também no vosso, neste artigo 41º, no ponto 3, que de alguma forma a autoridade nacional pode estabelecer normas complementares, nomeadamente sobre a dispensa da necessidade de indicação do quem é encarregado de tratamento de dados, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume das operações. Portanto, isto também vai, presumo eu, em sequência do que está estipulado de alguma forma no nosso Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tendo em consideração, portanto, aqui esta vossa legislação, cujas atividades dizem que o encarregado deve aceitar reclamações e comunicações dos titulares e prestar esclarecimentos e adotar, obviamente, providências, de receber comunicações com a autoridade nacional e também orientar funcionários e contratados para as práticas de resposta à proteção de dados e privacidade. Nós, e eu vou mostrar nos slides a seguir, realmente também temos este tipo de conferência de competências e requisitos para desempenho das funções do DPO, mas fomos, ou neste momento estamos um pouco mais além do que isto. Eu vou passar então para a legislação europeia, portanto o RGPD, em que se fala realmente em DPO, Data Protection Officer, ou em português, na legislação portuguesa, encarregado de proteção de dados. Um pequeno à parte aqui, enquanto que estamos a falar em encarregado de proteção de dados e falamos a palavra proteção, a proteção muitas vezes é diretamente identificada com a parte de segurança. Proteger a informação face à sua confidencialidade e também integridade, obviamente. Mas temos de ter sempre a consciência também que não só de segurança o encarregado de proteção de dados deve ter preocupações. Tem a ver também com a preocupação sobre a privacidade. Quem acede a esses dados, quem realmente, depois dos controles de segurança, ter direito a aceder a determinados dados, há que ter em consideração o que é que essa pessoa pode fazer com esses dados. E deve somente fazer com esses dados, nomeadamente para determinadas atividades de tratamento já previamente identificadas. Portanto, em termos do encarregado de proteção de dados, num Regulamento Geral de Proteção de Dados, o que é dito, e o que é bastante interessante, e que já deu aso a muita discussão aqui em Portugal e não só, é que o encarregado de proteção de dados é designado
com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados. Eu tenho uma opinião relativa a digamos assim, às qualidades que o responsável de proteção de dados deve ter. Antes de mais, ele deve ser uma pessoa que consiga gerir, ser um gestor, olhar para processos, olhar para indicadores e saber onde é que deve atuar. Obviamente que, conhecendo direito, não digo que tenha conhecimento especializado no direito ou conhecimento especializado na proteção de dados. Isso auxiliará, sem dúvida. Mas, devido à abrangência de temas que devem ser tratados sobre a égide do encarregado de proteção de dados, eu acho que o encarregado de proteção de dados deve, antes de mais, ser um gestor supervisor, rodeando-se dos conhecimentos necessários de outras equipas, de outras pessoas, para realmente desempenhar as suas funções. É fundamental realmente que haja uma grande abrangência para a forma como o encarregado de proteção de dados trata esta matéria. Se for uma pessoa pura e simplesmente com conhecimentos de direito, vai olhar para todo este regulamento e para a vossa LGPD, etc., com os óculos legais, digamos assim. E certamente que vai descurar algumas situações relacionadas com outros domínios, como, por exemplo, as tecnologias de informação, ou a gestão do risco, ou como executar, de alguma forma, auxiliar em termos de formação e sensibilização de colaboradores e parceiros. Portanto, de alguma forma, não devemos ter um elemento unidisciplinar, mas sim com uma boa capacidade de gestão e de supervisão, rodeando-se das matérias e do conhecimento necessário à sua volta. Outro ponto bastante interessante que colocou também algumas conversas bastante animadas em toda a Europa, mas pelo menos cá em Portugal, mas tem em toda a Europa, foi a redação do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados relativamente à posição do encarregado de proteção de dados. Onde é que o encarregado de proteção de dados se posiciona na estrutura da empresa e como é que ele poderá, de alguma forma, desempenhar as suas funções. Uma, sem dúvida, é que o responsável, o encarregado de proteção de dados, deve estar envolvido em todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais. Isto é fundamental. Ele deve estar envolvido em todas as situações que envolvam uma atividade de tratamento ou uma nova atividade de tratamento. Se vamos desenvolver uma nova forma de contacto com o nosso cliente, se nós vamos executar um determinado tipo de tarefas de uma forma diferente ou com um novo sistema de informação ou algo assim, o encarregado de proteção de dados deve estar envolvido. Desde o início. Não é depois das atividades estarem a funcionar, não é depois de o sistema de informação novo que nós compramos estar a funcionar, que aparece o encarregado de proteção de dados. Ele deve estar na gênese da decisão e da análise do que se vai fazer. É fundamental para ter esta visão também que dados estão envolvidos e que medidas técnicas e organizativas devem ser implementadas para assegurar a conformidade com a legislação. É fundamental que o responsável pelo tratamento, ou seja, a organização, apoie o encarregado de proteção de dados, fornecendo-lhe os recursos necessários, não é? E, fundamentalmente também, e já levantou aqui algumas questões também cá em Portugal, necessidade ou não do próprio encarregado de proteção de dados aceder a dados pessoais e às operações de tratamento. É óbvio que sim, e deve ter uma legitimidade, uma autoridade acrescida de acesso a dados pessoais e operações de tratamento, para saber o que é que se passa na organização. Ele é realmente o garante, é quem vai assegurar, ao longo do tempo, do projeto, do processo, a adequabilidade das nossas atividades face à legislação. Este é um ponto interessantíssimo, que é o responsável pelo tratamento e o subcontratante, portanto, que são as entidades que nós contratamos, portanto, os nossos fornecedores, digamos assim, asseguram que
da proteção de dados não recebe instruções relativamente ao exercício das suas funções. Ou seja, a organização não pode dar instruções ao DPO de como executar as suas tarefas. É o próprio DPO que define como deve executar as suas tarefas. Ele não pode ser, de alguma forma, inferido com determinado tipo de atividades porque a própria organização acha que deve fazer assim. O DPO deve desempenhar as suas funções para assegurar, de alguma forma, portanto, a conformidade com a legislação em vigor e não deverá receber instruções de outros. Fundamental e muito interessante e que deu muita conversa em Portugal, o encarregado não pode ser destituído nem penalizado. Este é um ponto interessantíssimo, porque no meio da sua independência, e sendo o responsável de proteção de dados, e já iremos ver mais à frente, que o encarregado de proteção de dados é o ponto fulcral de contacto com as autoridades locais. Portanto, é da sua responsabilidade, no caso de identificar, por exemplo, situações gravosas de violação grosseira do regulamento que esteja em vigor, da lei que esteja em vigor, ele deve comunicar tal facto à autoridade local. E não pode ser, de alguma forma, forçado por alguma questão interna de dizer tu fizeste este tipo de comunicação, vou-te destituir ou vou-te penalizar. Não pode sofrer este tipo de sanções para desempenhar de uma forma isenta e profissional as suas atividades. Tal como na vossa legislação, obviamente, que os titulares de dados podem contatar e devem contatar diretamente o encarregado de proteção de dados sobre todas as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais. E até para o exercício dos direitos, obviamente. Aliás, habitualmente o que está a ver que está a acontecer é que o DPO tem um canal direto para fora para contacto com os titulares dos dados. Vê-se em qualquer organização cá em Portugal e também nos outros Estados-membros que normalmente utilizam um endereço público de e-mail dpo@empresa qualquer coisa para haver diretamente a comunicação de situações anómalas ou exercício de direitos diretamente com o encarregado de proteção de dados, não havendo, portanto, outros filtros no caminho até chegarem essa informação ao encarregado de proteção de dados. Por último, e no caso aqui do artigo 38º, é óbvio que o encarregado de proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo e de confidencialidade, que isto é perfeitamente habitual. O encarregado de proteção de dados pode também exercer outras funções e atribuições. Dependente, obviamente, da complexidade da organização, se calhar tem que desempenhar as suas funções em exclusivo, porque há muito trabalho, muita supervisão, muito controlo a executar. No entanto, caso tenha que ser aplicável, ele pode exercer outras funções e atribuições. No entanto, há que assegurar que essas funções e atribuições não resultam num conflito de interesses. Por exemplo, o DPO até pode estar integrado no gabinete de auditoria interna, por exemplo, desde que não seja ele nunca a auditar o seu próprio trabalho, obviamente. Outro ponto também interessante que deu aso a muita conversa foi a nomeação habitual, que se costuma, e felizmente ainda, ver de alguma forma esse exercício, do diretor de tecnologias de informação ser nomeado como DPO. E, portanto, isso no início era comum existir esse tipo de nomeação, nomeadamente porque hoje em dia a esmagadora maioria da informação está em formato digital, está nos sistemas de informação e então faria algum sentido para algumas pessoas que isso assim acontecesse. No entanto, há legislação já, a jurisprudência, neste caso aqui alemã, de uma organização que foi penalizada com uma sanção elevada porque foi identificado, obviamente, que havia um direto conflito de interesses entre a função de diretor da IT e ser DPO. Porque o próprio DPO deve olhar, supervisionar, auxiliar a definir e implementar as medidas técnicas e organizativas adequadas, nomeadamente nos sistemas de informação. Portanto, não podia ser ele próprio diretor da IT e ele próprio estar
de alguma forma, também a definir quais é que são as medidas. Há um direto conflito de interesse aqui. Se algo falhasse, obviamente que da parte do chapéu do diretor da IT, obviamente que o DPO, que era a mesma pessoa, se calhar não iria, de alguma forma, dar relevância a uma determinada situação. Portanto, sem dúvida que o caminho é por aqui. IT, o diretor da IT, não pode ser o encarregado de proteção de dados devido a conflito de interesses. É fundamental também, é uma boa mensagem a passar, porque gerou aqui certamente muita polémica e é uma boa notícia para os diretores da IT não terem que assumir esta responsabilidade também. Em termos das funções do encarregado de proteção de dados, ele sem dúvida que informa e aconselha tanto a sua organização como também eventualmente entidades subcontratadas, na forma como é que todos devem trabalhar os dados, tratar os dados e quais é que são as obrigações que cada um destes tem. Portanto, informa e aconselha essas entidades. Controla a conformidade. Perdão, o responsável por proteção de dados não executa, não implementa controlos e vai diretamente executar os próprios controlos. Ele controla a conformidade, supervisiona. E é daí que uma ferramenta como o Fernando Neri há pouco apresentou é um ótimo auxiliar para cumprir com esta responsabilidade da função de encarregado de proteção de dados. Mais do que isso, no entanto, tem também aqui a responsabilidade para a parte de sensibilização e formação do pessoal implicado no tratamento de dados e também em que as auditorias necessárias que sejam executadas realmente sejam executadas. Ele necessita de estar também, de alguma forma, a estar atento a um programa de auditoria que esteja pré-estabelecido e que ele realmente seja executado de acordo com o que está planeado. Presta aconselhamento sempre que é-lhe solicitado, nomeadamente em termos da avaliação de impacto. Portanto, não é o DPO que faz a avaliação de impacto, deverão ser as unidades de negócios, departamentos, outras direções que devem fazer a avaliação de impacto às atividades de tratamento, sejam elas novas ou já existentes, e presta aconselhamento a essa mesma avaliação do impacto. A questão aqui de quando tal lhe for solicitado, eu não concordo com esta afirmação, porque como ele deve estar sempre envolvido em qualquer situação que diga respeito a tratamento de dados, ele deverá estar sempre envolvido, mais que não seja no final da avaliação de impacto, para analisar e validar o seu conteúdo e as suas decisões. O encarregado de proteção de dados é quem coopera com a autoridade de controlo e é também o ponto de contacto com a autoridade de controlo, em termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Falando da Lei 58 de 2009, que já é uma lei nacional portuguesa, neste caso, que vem estipular e vem aprofundar mais uns pontos relacionados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados a nível europeu. Portanto, neste caso aqui relacionado com o encarregado de proteção de dados, vem dizer que não é necessário ter uma certificação profissional para assumir esta função, independentemente da sua natureza e da sua relação jurídica com a entidade, digamos assim, que é responsável pelo tratamento de dados. A função exige sempre uma autonomia técnica perante a entidade, ok? Portanto, de alguma forma, mais uma vez, esta situação de separação de responsabilidades e também em termos de autonomia, refere obviamente o dever de sigilo e confidencialidade e especifica na nossa legislação nacional que realmente o encarregado de proteção de dados é o responsável por assegurar a realização das auditorias, quer sejam periódicas ou não programadas, em sensibilizar também os utilizadores para a importância da detecção atempada de incidentes de segurança e de informar imediatamente o responsável de segurança e também, obviamente, por assegurar as relações com os titulares. Pouco mais teremos aqui em termos da nossa apresentação relativamente à legislação, em termos de destaque, digamos assim, mas de qualquer forma, queria, por exemplo, dizer que, só para terminar,
e já estamos perto do tempo que me deram, o encarregado de proteção de dados deve ser visto como um promotor da melhoria, nomeadamente para conformidade com a legislação em vigor. Ele próprio deve ter a capacidade de analisar processos e procedimentos dentro da organização para identificar eventuais situações de melhoria dentro da organização. Com base num elemento essencial que já foi aqui referido, que nós cá chamamos o inventário de atividades de tratamento, que é uma peça fundamental para qualquer organização que queira almejar, estar em conformidade com o regulamento, com base, por exemplo, nessas atividades de tratamento e no vossa legislação é o artigo 37º, presumo eu, no nosso é o artigo 30º, o encarregado de proteção de dados, face a essa informação fundamental que está nesse registro de atividades de tratamento, pode até identificar situações de melhoria nas próprias organizações. Eu lembro-me de um caso que nós tivemos a implementar um sistema cá em Portugal para um cliente nosso, que nós detectámos por esse registro de atividades de tratamento que na área dos recursos humanos, e nomeadamente em termos da gestão do contrato do plano de saúde, não é? Como vocês chamam, nós chamamos aqui os contratos de saúde, ou o seguro de saúde, o Departamento de Recursos Humanos, para facilitar os colaboradores, quando eles entravam na organização, fazia todo o processo de recolha de todos os dados que a entidade seguradora necessitava. Portanto, não só fazia a recolha dos dados para efeitos contratuais, quem eram os titulares do seguro, a sua descendência, etc., não é? Bem como também fazia a recolha do questionário médico, que habitualmente é junto a um processo normal de abertura de um plano de saúde. Temos que ter um questionário médico e para ser entregue à entidade para depois ser criado esse tal plano de saúde. E no caso, o Departamento de Recursos Humanos recolhia toda a informação e auxiliava a levar essa informação junto do nosso subcontratado. Portanto, a entidade que nós tínhamos escolhido. Aí, por exemplo, estávamos já a tratar, o próprio Departamento de Recursos Humanos, e identificou-se isso, estava a tratar de dados sensíveis, dados de saúde, dados que ele, recurso humano, não precisa para nada para o desempenho das suas atividades. E então uma das coisas que o DPO sugeriu foi que nós tratamos de todas as questões contratuais que tenham a ver com o plano de saúde, mas só essas. E o envio da informação dos dados médicos, dos dados de saúde, é feito diretamente pelo novo colaborador junto da organização de saúde. Nós, Departamento de Recursos Humanos, nem queremos ver esses dados, nem tocar neles. Portanto, de alguma forma, o DPO deve ser o agente da mudança e também da criação das condições necessárias para atender à LGPD no vosso caso. Fico-me por aqui porque já excedi o meu tempo. Espero que tenha passado alguma informação ou conhecimento de interesse para todos vós e chamava novamente aqui o Fernando Neri, meu grande xará, para algo que entenda por bem dizer. Obrigado a todos. Obrigado. Fevereiro, muito obrigado pela apresentação. Uma vez eu te falei, pode deixar sua câmera, nós temos mais uns 10 minutinhos aí. Uma vez eu te falei que a primeira vez que eu fui dar aula em Portugal, em 1990, tinha um amigo português que traduzia as perguntas para mim. Aí, se você puder deixar sua câmera ligada aí, porque aí nós fazemos um bate-bola. E aí depois eu aprendi que essa tradução, mesmo que sendo do português para o português, era necessária por causa da semântica, né? Então acho que é interessante. Você trouxe alguns pontos muito ricos, né? Por exemplo, exemplo lá da Alemanha, do conflito de interesse existente entre o CIO e o DPO, e também esse caso do plano de saúde, que é muito típico aqui no Brasil, né? Eu acredito que a maior parte dos DPOs nomeados, eles vão ter o relacionamento com o plano de saúde. Aí tem que pensar do outro lado também, né? O DPO do plano de saúde, ele vai falar com diversos DPOs dos seus clientes, né? Tem um cliente nosso que ele tem 10 mil DPOs para falar do outro lado. Então, essa sugestão que você deu, que você viu nesse caso aí,
é que a área de recursos humanos não pega dados, não toca a mão em dados de saúde dos próprios funcionários da empresa. Ou seja, o plano de saúde é que faz esta relação. E hoje é muito comum aqui no Brasil o reembolso, então, é o papel, é o exame, que passa não só pela área de recursos humanos, passa pelo chefe imediato da pessoa, muitas vezes, passa por uma pessoa auxiliar. Então, o que você está falando é que pela GDPR, né, esse que é um costume, vamos dizer assim, corriqueiro aqui no Brasil, na Europa ele está deixando de ser dessa maneira. Sim, sim, sem dúvida. Nós realmente temos que identificar dentro da organização eventuais dados que estão a ser tratados e que não fazem sentido serem tratados por aquela entidade. Eu não sei como é que vocês tratam aí, já ouvi falar no cartão de refeição, não é? Sim. Por exemplo, eu não sei se as vossas entidades aí têm acesso ao que o utilizador ou colaborador gastou e onde gastou. Não Sim. sei se têm acesso a isso. Tem Nós cá, acesso. nós cá não temos. Nós o que queremos é a entidade é obrigada a pagar, obrigada, está contratualizado, a pagar mensalmente uma determinada quantia para colocar no cartão de refeição do colaborador. Agora, onde ele faz o gasto desse dinheiro, eu não quero nem saber. Eu não preciso disso, porque isso pode ser um atentado à privacidade. Saber Claro. onde é que um determinado colaborador foi almoçar ou jantar. Se bebe Sim. mais álcool ou bebe menos álcool. Isso já estamos a entrar no foro da privacidade. Portanto, se eu Claro. não preciso desses dados, eu vou fazer o possível para que não os tenha, pura e simplesmente. Ok? É Ok, outra ideia. excelente. É bem interessante porque são costumes corriqueiros aqui no Brasil e que com certeza eles precisam mudar. Eu vou ver algumas perguntas aqui, mas chegou uma observação perguntando se eu fico de crachá em casa. Eu hoje, depois de muito tempo, eu vi ao escritório. Eu estava até de máscara até pouquinho tempo atrás, mas segui todos os protocolos. Mas em casa eu não fico de crachá, não. Bom, uma pergunta aqui da Nilce é se o relatório de impacto é obrigatório. Sim, ter a capacidade de fazer o relatório de impacto é obrigatório, independente se houve incidente ou não. Independente se houve incidente ou não, porque, inclusive, eu pediria até o comentário do Fernando com relação a isso. Nós temos visto aqui que, em alguns casos, o próprio cliente pede o relatório de impacto, ou seja, uma vez que as organizações vão estar prontas para fazer o relatório de impacto, na hora que você vai contratar um fornecedor qualquer que trate seus dados pessoais, o próprio cliente ele fala, olha, você já está pronto para fazer o relatório de impacto, eu quero saber para integrar ao meu projeto de LGPD. Então, usando o exemplo aí do cartão refeição, eu sou o DPO de uma empresa que vai contratar o cartão refeição, eu peço para ele o relatório de impacto. Óbvio que ele não é obrigado, mas eu acho que é uma prática que pode ocorrer no dia a dia, esse cruzamento nas contratações, ou muitas vezes até como cláusula contratual. E a pergunta também se o relatório é anual. Tá? O relatório não é anual, ele é por evento. Né? Isso, o Fevereiro puder comentar sobre isso, essa questão do DPI. Né? Do PIA ou do DPIA, não é? E há essa questão de que é um Privacy Impact Assessment ou um Data Protection Impact Assessment. Devem ser as duas coisas. Um relatório de impacto deve prever a análise dos impactos na privacidade e nos direitos, liberdades e garantias do titular, como também da segurança da informação. Portanto, deve olhar as duas vertentes, privacidade e proteção. O que está estipulado aqui no Regulamento Geral de Proteção de Dados para a Europa e também aqui, obviamente, em Portugal, é que qualquer atividade de tratamento que esteja inscrita no tal registro de atividades de tratamento que vocês têm no vosso artigo 37º, acho eu, qualquer atividade de tratamento deve ter, por base, um relatório de impacto. Independentemente que se o tipo de dados que trate. Pelo menos a abordagem é fazer um primeiro levantamento até que nível é que eu necessito de até ir avaliar riscos dessa atividade de tratamento. Mas uma fase inicial do relatório de impacto, sim, deve ser feita. Dependendo dos dados que estão a ser tratados, se são dados pessoais, são dados sensíveis, se temos uma aplicação que esteja a fazer perfilagem, etc., aí nós já temos que começar realmente a detalhar muito mais o relatório de impacto e a forma de fazer. Está previsto na legislação europeia e também cá em Portugal que haja
duas listas, digamos assim, uma lista branca e uma lista negra, que são produzidas pelas autoridades locais. No caso cá em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem o poder de emitir listas a referir atividades de tratamento que são sempre obrigatórias de executar na sua totalidade. E pode emitir uma lista, que é a chamada lista branca, de atividades de tratamento que não é obrigatório executar esse UPIA, não é? No entanto, se o responsável pelo tratamento quiser, pode fazer o PIA, mas já passa a não ser obrigatório. Portanto, cá em Portugal, neste momento, só temos que são obrigatórias todos os tratamentos de dados pessoais que digam relativamente a dados de saúde, mas não temos nenhuma, digamos assim, que esteja isenta na relação de executar o PIA. Ok. Bom, eu vou continuar aqui também nas perguntas. O Ailton perguntou se tem uma versão de demonstração. Sim, Ailton, já vi que você está falando com o nosso pessoal aqui. Uma outra pergunta é com relação a como deve ser feito controle e auditoria periódica no programa de governança de privacidade. Essa pergunta é interessante pelo seguinte: em várias equipes que estão preparando, né, o atendimento à LGPD, participa controles internos e participa auditoria. E é comum eu ver a auditoria, por exemplo, olhando e falando o seguinte: não, eu estou aqui identificando os pontos de auditoria que eu vou implementar quando o programa estiver pronto. Como é que você vê essa questão dos controles e das auditorias relacionados às obrigações da LGPD? Bem, é assim, tal como o DPO deve estar desde o início inserido nas atividades de tratamento e na forma como elas estão a ser desenhadas, a auditoria também deve estar desde o início de qualquer atividade de tratamento que esteja a ser desenhada ou que já esteja implementada. Eu até vou buscar o conceito, ou pelo menos a palavra, o RGPD fala muito em termos da privacidade por defeito, não é? O privacy by default e também o security by default. E eu junto o conceito de audit by default e by design. É fundamental que a auditoria interna auxilie também no desenho dos processos e da forma como as atividades de tratamento são feitas, para identificar quais são os melhores pontos de controlo, para que sejam geradas as evidências objetivas necessárias para suporte à evidenciação a terceiros, nomeadamente às autoridades locais, que estamos em conformidade, obviamente. Portanto, a auditoria deve promover a inclusão de controles para, posteriormente, facilitar, entre aspas, o seu próprio processo de garantia da conformidade com o regulamento. Não sei se era esta, respondia à questão. Sem dúvida, porque é um ponto realmente que é importante, que é esse relacionamento, né? E algo que eu vejo também como relevante é aqui no Brasil, quem chega atrasado, ele não teve que conviver com um monte de incerteza anterior, né? Então, acho que a tendência é que aqui no Brasil a gente use muito as práticas que evoluíram na Europa. Eu estou vendo que está tendo algumas. Nós estamos discutindo perfeitamente, mas sua imagem está meio com problema. Com certeza não é. O fevereiro tem uma internet de 500 mega lá, né? Mas com certeza o problema não é com ele. Bom, outro ponto é o seguinte: dúvida se no Brasil tem um conflito de interesse com o pessoal de TI, com o DPO. Isso é uma prática, tá? A legislação não fala nada sobre isso, mas com certeza a regulamentação vai tratar, como foi o caso que o fevereiro falou da Alemanha. Essa foi a pergunta do Cleiton. E o Paulo também perguntou como saber se a empresa está obrigada a ter o DPO ou não. Na legislação brasileira, não tem a regulamentação ainda. É obrigatório, sim, mas tem o espaço para que a autoridade nacional faça algumas exceções. Como é que são essas exceções aí, fevereiro? Bem, aqui, digamos que o que está identificado é qualquer organização que trate de dados sensíveis, nomeadamente dados de saúde, dados financeiros, dados de preferências sexuais, etc., tem que ter um DPO. Portanto, se essa for a sua atividade de tratamento, tem que ter um DPO. Organizações que tratem em larga escala, e aqui entramos noutro domínio que é saber o que é larga escala. Outras organizações que tratem em larga escala
dados pessoais de titulares de dados têm também que ter um DPO. E todas as entidades ligadas à esfera pública do Estado têm que ter um DPO também. Todas as outras deverão avaliar se têm que ter um DPO ou não, mas é altamente aconselhável, e isto até pelas recomendações, que há um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho do artigo 29º aqui na Europa, que remete recomendações em nome da Entidade Europeia de Proteção de Dados, que recomenda vivamente para aquelas organizações que não tenham a obrigação legal de ter um DPO, que tenham um responsável pela proteção e segurança dos dados. Perfeito. Uma pergunta interessante aqui é com relação a um ponto que está ficando cada vez mais polêmico, que são as câmeras de rua e os sistemas de gravação de imagem apontados para a rua. A gente tem visto, por exemplo, que tem empresas de tecnologia que pararam de fazer pesquisa de reconhecimento biométrico das pessoas por meio de imagem de câmera. Uma discussão grande também de grandes investimentos que foram feitos, e agora com as pessoas usando a máscara vai aumentar a dificuldade. Inclusive que com aquelas manifestações aqui no Brasil, em vários momentos proibiram pessoas de irem mascaradas para a rua, né? Porque usavam-se isso para ficarem anônimos nas agressões. Então, essa questão das câmeras é uma polêmica que vai além da LGPD, também junta com o caso da pandemia e também com a história das fake news e também da exigência de privacidade no mundo todo, né? E o Brasil, com certeza, depende dessa evolução não só jurídica, como também tecnológica, né? Como você está vendo isso? Essas câmeras todas, câmera de segurança, câmera residencial, câmera de shopping? Ok. A questão que se põe aí tem a ver com... peço desculpa, estou só aqui a apanhar aqui um ponto. Isso tem a ver com qual é que é o fundamento, qual é a licitude para fazer esse tipo de tratamento de recolha de imagens e processamento dessas mesmas imagens. Uma das licitudes de tratamento que podem ser identificadas face ao RGPD é, por exemplo, para os benefícios da própria organização. Por exemplo, por motivos de segurança, um shopping pode implementar esse tipo de câmaras, sistemas de vídeo e muitas vezes também de áudio, para efeitos de segurança das próprias instalações, dos seus comerciantes e de quem visita. Agora, o problema que se coloca aí é que de que forma é que são tratadas as imagens. Portanto, há licitude em recolher, mas o problema é o tratamento que se faz a essas imagens. E o tratamento que se faz a essas imagens é que deve ser único e exclusivamente para efeitos de segurança e não podem ser utilizadas para outros efeitos. Okay? Isso tem que estar muito bem delimitado, qual é que é a finalidade desse tratamento e, nesse caso aí, o encarregado de proteção de dados deve assegurar que todas as imagens que são captadas e eventualmente gravadas são só e única e exclusivamente utilizadas para fins de segurança e nada mais, por exemplo. Okay? Portanto, em termos das câmaras nas ruas e etc., podem ser pelos interesses legítimos nacionais, em termos de segurança nacional. Agora, o problema que se põe sempre aí é como é que o Estado ou outros estão a utilizar essa informação. O problema está aí. Ok? Está ótimo. Não, perfeito. Essa questão realmente do legítimo interesse, eu acho que aqui no Brasil é algo que precisa realmente estar, e a finalidade também está bem definida, né? Um conceito que precisa estar na cabeça das pessoas. Bom, a pergunta se o Cleiton, né, perguntou se... não, já vi essa pergunta do Cleiton. A Kelly fala o seguinte, ó, o RH... Vou tentar ser mais rápido aqui para tentar responder todos. Eu ganhei mais 10 minutos aqui, mas o RH arquiva laudos médicos de deficiência física para atendimento de cota. Aqui no Brasil tem cota para deficientes. Um certo número de funcionários, um percentual de funcionários que precisa ser deficientes. E isso aí, o próprio RH armazena o laudo médico. A pergunta é se essa informação deveria ser para o serviço de saúde. Mas aí, no caso, já está cruzando, né, duas legislações. Né? Sim. Por exemplo, nós aqui temos um caso parecido e a forma foi
as autoridades de saúde, os médicos, os profissionais de saúde, a única coisa que fazem é emitir uma declaração de qual é que é a percentagem ou o estado de incapacidade que uma pessoa tem. Mas não dizem qual é que é realmente as características dessa incapacidade. Porque isso são dados de saúde pessoais, particulares, ok? Portanto, a entidade não necessita de ter todo o processo médico, digamos assim, mas sim só algo a declarar qual é que é o nível de incapacidade que essa pessoa tem. E aí, pronto, muitas vezes até nós, pela mera observação, conseguimos saber a incapacidade da pessoa, não é? Portanto, há determinado tipo de informação que é impossível de nós, por simplesmente, torná-la completamente privada. Mas, à medida do possível, realmente se aquela informação nós não necessitamos do ponto de vista do nosso processamento, vamos tentar não a ter connosco. Ok. Então, mas isso realmente é um costume aqui no Brasil, tá? Ou seja, de guardar, inclusive, pastas dos funcionários com várias informações. Essa questão do laudo, com certeza, é bastante interessante. Agora, começam a surgir os paradoxos, né? Ou seja, já o Luiz Cláudio aqui trouxe um paradoxo para a gente. Bom, se eu não posso saber o gasto de viagem, o gasto num cartão e assim por diante, como é que eu posso fazer para glosar uma despesa? Ou seja, eu tenho uma regra que ele não pode pedir reembolso para bebida alcoólica. Suponha que exista essa regra. Então, como que ele pode glosar uma despesa? Eu entendo por exemplo, vai a Portugal e não vai poder beber um vinho português. Como que poderia fazer essa administração e glosar essa empresa? Que é uma prática que se tem, né? Ou seja, avalia-se os gastos para autorizar ou não aquele reembolso ou uma despesa específica. Ok. Eu há bocado, quando estava a falar no cartão refeição, nós cá em Portugal o que temos é nós damos um determinado montante no cartão refeição e o colaborador gasta onde quiser. E a entidade não sabe onde é que ela gastou. O caso que está a dizer aqui é ao contrário. É eu gastar do meu próprio dinheiro, digamos assim, entre aspas, uma refeição em nome da empresa e depois apresentar a fatura para ter o dinheiro de volta. É isso, não é? Que me está a dizer. Certo? Exatamente, é isso. Aí, nesse caso, muitas vezes é extremamente difícil, nós não temos essa informação na fatura. E realmente há que termos procedimentos internos para ter a certeza que a área de contabilidade, por exemplo, só vai olhar e só vai olhar precisamente para a componente que lhe diz direito, que é qual é que é o valor. E deve completamente ignorar o resto e qualquer elemento do departamento de contabilidade não poderá utilizar o resto da informação para causar algum dano nos direitos, liberdades ou garantias do titular. Ok? Deverá só analisar aquela informação que lhe diz direito e respeito. Essa informação, como poderá conter determinados dados mais privados, não é? De preferências de comida ou isto ou aquilo, deverá ser adequadamente protegida, obviamente. Mesmo a fatura em papel em si. Sem dúvida. Mais um ponto aqui, uma pergunta rápida: como saber se a empresa está obrigada a ter o DPO ou não? Pela legislação brasileira, ainda não foram regulamentadas as exceções, então todas as empresas são obrigadas a ter o DPO. E as exceções estão apontadas não para funcionalidades, como falou o Fevereiro, mas sim para o porte de empresa, que é um costume aqui no Brasil, né, de fazer a definição pelo porte da empresa. Mas, com certeza, a ANPD, quando vier, ela vai refletir com relação a isso. Só dizer aí um pequeno ponto: cuidado com o porte da empresa. Nós temos empresas cá em Portugal, estas startups e etc., não é? Que estão, por exemplo, a tratar de aplicações, apps relacionadas com saúde, e são empresas que, por vezes, têm 10 ou 15 pessoas. Ok? Sim. O porte é extremamente pequeno, mas tratam dados de saúde e em larga escala. Okay? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa inteligência é necessária a fazer. Uma outra discussão que eu vejo muito aqui, ó, a Kelly está perguntando, o gestor de qual área seria indicado a ser o DPO ou o DPO responder a ele? Aqui no Brasil o tempo todo se pergunta isso. É compliance, é auditoria, é TI?
Em que área que deveria, dentro de um organograma, ficar o DPO? Em primeiro lugar, deve estar o mais próximo possível da gestão de topo, não é? Da alta administração. Respondendo diretamente, também não pode ser o diretor da IT. Pode ser qualquer outra função dentro da organização. O que se vê muito aqui em Portugal são elementos ligados à área da auditoria interna. Sim, auditoria que... e vem um ponto também, né, com relação a essa questão da auditoria, que é exatamente a independência, né? Agora, na Inglaterra, as Big Four receberam a obrigação agora de separar suas áreas de auditoria e consultoria, a discussão Sim. que já tem há muitos anos, né? Há muito. Exatamente por causa do conflito de interesse que há entre auditar aquele para quem você está recebendo recursos de consultoria. Então, essas discussões também virão aí nessas mudanças. A Adriana perguntou com relação a como que ficam os prazos diante do lapso da autoridade no Brasil. Bom, as sanções administrativas foram adiadas, né? Mas a partir do momento que a legislação entra em vigor, você tem o judiciário atuando, ou seja, o fevereiro não entende muito bem dessas histórias de mudança de data, não, porque ele já sabia 5 anos antes qual era a data. Nós aqui estamos há quase um mês de uma das datas, ou da data que está na lei. A data oficial agora realmente é 3 de maio, mas se a medida provisória caducar, volta para 16 de agosto. Então, a data das medidas administrativas, né? Ou seja, elas são 21 de agosto de 2021. Né? Bom, a Cibele também perguntou se o módulo do DPO é independente. Cibele, ele está dentro do nosso sistema, não sei se é isso, depois eu posso te responder. Ele está dentro do nosso sistema, ele é independente, mas ele precisa ser integrado porque ele usa as informações da fase de planejamento. Então, nós podemos marcar com você e fazer uma apresentação. A Denise perguntou quais são as exceções de consentimento do titular no serviço público. Será que o serviço público, eu não sei nem se aplica a solicitação de consentimento, né, dentro do serviço público. Me parece que o serviço público teria outras bases legais, né, outras hipóteses de tratamento para classificar, que não o consentimento. Então, não sei se o Fevereiro pode ajudar isso aí aí na Europa, como que está essa questão do serviço público, até esse consentimento se aplica ou não se aplica, né? Estou falando na Europa, tá? Não começa a pensar na legislação brasileira, não, senão a resposta fica muito longa. Pronto, a questão é o seguinte: em princípio, o Estado só recolhe os dados necessários para as suas atividades de tratamento. E, por um princípio também do próprio regulamento dos dados, esses dados devem ser os mínimos essenciais. No Regulamento Geral de Proteção de Dados, há 6 pontos para formalizar a licitude de tratamento. O consentimento é o primeiro, é um deles. Mas temos outros. Um dos quais é quando o tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica ou uma obrigação legal. Portanto, basicamente, tudo o que é Estado, entidade pública que recolhe dados, a priori deverá ter uma lei por trás que lhe dá autorização para fazer esse mesmo recolha e tratamento de dados. Okay? Portanto, não deverá mesmo ser necessário obter o consentimento para o contribuinte, o cidadão, dar um conjunto de dados às entidades legais, desde que elas realmente necessitem desses dados para o processo que se está a tratar. Ok. Perfeito. Esse ponto realmente eu acho que é importante, porque é algo assim genérico. Aqui no Brasil tem um caso curioso de órgão de governo que tem oferta de venda de dados pessoais que ele processa. Essa virou uma dúvida com relação a se precisa ter consentimento ou não. Me parece que sim, mas eu sempre pergunto para quem sabe mais do que eu desse assunto. Aí sim, sem dúvida, porque um dos pontos que está preconizado no regulamento eu posso recolher determinados dados para tratamento, para uma ou mais atividades de tratamento, mas se em algum momento os for utilizar para outra atividade de tratamento, nomeadamente a venda, não é? Eu aí tenho que pedir o consentimento ao titular. Portanto, aí sem dúvida que não poderiam estar a fazer essa venda
sem solicitar o consentimento ao titular. A não ser que no dia e na hora em que recolheram esses dados, tivessem expressamente dito isso ao titular dos dados. Perfeito. E esse ponto também, muitas vezes o consentimento, né, ele está dentro de um contrato de autorização, ou seja, ele não necessariamente é uma caixinha para você clicar nela, né? Ela, muitas vezes, a autorização, e tem um ponto interessante na lei, que é exatamente que o consentimento não pode ser uma pegadinha, né? Não pode ser uma armadilha para que, dentro de determinada situação, você clicou sem saber que está dando consentimento e, na verdade, você deu aquele tipo de consentimento. Bom, eu vou só concluir aqui com a última pergunta, que é uma pergunta bem característica aqui do Brasil. O Ricardo, ele nos perguntou como que a LGPD vai impactar a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação é a lei da transparência brasileira, que os órgãos são obrigados a fornecer informação, a não ser que elas estejam classificadas, né? Também na Europa existe esse tipo de legislação. Ricardo, dá uma olhadinha interessante, faz uma busca lá, porque a lei de acesso à informação ela não chama de dado pessoal, ele chama de informação pessoal. Então, e ela classifica a informação pessoal no mesmo nível da informação sigilosa. Então, dá uma olhadinha nisso aí, que eu acho que é um bom caminho para você tratar esses pontos. Tá? Nós temos feito algumas considerações como isso, mas é essencial, porque a lei de acesso à informação também exige a nomeação de uma autoridade dentro da organização. Então, os órgãos de governo, eles precisam realmente ter, uma vez que a maioria tem que ter, quase todos têm que ter essa autoridade de acesso à informação e transparência, também precisa ter o DPO. Será que pode ser a mesma coisa, se isso é conflito de interesse? Então, existem aspectos diferentes. Fevereiro, sua última pergunta aí, já para a gente concluir, foi excelente. A última pergunta é o seguinte: com relação. Deixa eu pegar aqui para não fazer a pergunta errada. Que eu anotei aqui, o que você acha? Assim, com relação à terceirização do DPO, ou seja, a contratação de um DPO do lado de fora. Óbvio que tem opiniões conflitantes com relação a esse ponto. A legislação brasileira permite esse tipo de ação. Eu conversando com o nosso amigo lá, o doutor Gilberto Martins, ele me falou, olha, a dificuldade disso é exatamente a necessidade do DPO estar próximo da alta gestão, principalmente no início da vigência, né? Você precisa dessa identidade para você, no mínimo, criar essa visão. Então, como é que você vê isso aí na Europa? Aí você já pode dar suas palavras aí de despedida. Nós ficaremos aqui, estamos com audiência altíssima até esse momento, de despedida para nós. Não está na sua hora de almoço, mas todo mundo aqui está na hora do almoço. Pois, eu já almocei. Bem, mas relativamente aí ao DPO externo, portanto, também está previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados e na Lei Nacional que se possa recorrer à contratação externa dos serviços de DPO. Eu sei algumas organizações que já o estão a realizar cá em Portugal, no entanto, é tal e qual como você disse. É absolutamente necessário que, principalmente no início, e durante largos meses, obviamente depende da complexidade da organização, que o DPO esteja presente na organização. O DPO deve estar ciente e dentro e acompanhar as atividades de tratamento e todo o processamento que é necessário feito internamente para caracterizar todas as atividades de tratamento. Portanto, a figura do DPO como serviço que só aparece uma vez por mês, acho muito difícil que isso tenha alguns benefícios. Um serviço que tem aparecido e que eu por acaso também estou incumbido dessa área é a prestação de auxílio ao DPO dentro da organização. Portanto, a organização tem um DPO lá nomeado internamente e há serviços externos de auxílio ao DPO. E aí já normalmente é mais execuível esse tipo de situação, porque o DPO está presente e, caso necessite de aprofundar algum tema, algum ponto importante, então recorre a serviços especializados externos. Ok. Então, Fevereiro, queria te agradecer bastante, mandar um grande abraço. É bom
revê-lo. A última vez nós estivemos juntos aí, assim, fisicamente, espero que seja um próximo, acho que foi num jogo do Vasco da Gama aí que nós fomos juntos. Ah, pois foi, pois foi. Com um E grande gol. grande Foi gol, mesmo. gol mil do Romário. É mesmo, E, gol mil. e vamos aí contar com você aí em outras ações, em outros momentos, nos colocar à disposição também. Acho que foi muito útil para todo mundo. Muito obrigado, amigo. Eu E espero que sim, agradeço e obrigado a todos, mais uma tá vez. Muito ótimo. obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Saúde para todo mundo, pessoal. Obrigado. Eu já vi aqui que tem várias perguntas, inclusive uma que chegou agora. Vou responder diretamente aqui. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima vez. Nós vamos disponibilizar a gravação desse material. O Fevereiro autorizou também. E podem contar conosco aí nos próximos passos. São momentos agitados. Ninguém aí vai sofrer de monotonia nos próximos dias e nos próximos meses. Temos todos os motivos para essa garantia. Até a próxima vez. Obrigado. Bom fim de semana a todos e fiquem bem, com saúde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, Fevereiro. Obrigado.